Bem, pessoal, ao longo desse mês de outubro, não sei nem que mês que a gente está, ao longo desse mês de outubro, a gente vem tentando compreender um pouco da filosofia, da mentalidade desse cara aí, o Friedrich Nietzsche. Iniciamos o bimestre estudando um texto que falava sobre o amor, na visão de Platão e Nietzsche, todas as diferenças que esses dois pensadores trazem nesse conceito. Depois falamos um pouco a respeito do conceito de eterno retorno, falamos do apolíneo, do dionisíaco. E aí, na aula de hoje, eu trouxe algo um pouco mais sistematizado para a gente ter uma noção assim, um pouco melhor, um pouco mais organizada daquilo que o Nietzsche produziu enquanto filósofo. Beleza? Então, o Friedrich Nietzsche, ele nasceu em 15 de outubro de 1844 em Hocken, né, na Prússia, atual Alemanha. O Nietzsche, gente, ele foi criado por uma família de clérigos luteranos. Ele, durante a infância, estava sendo preparado, inclusive, para ser pastor. Né? Era uma pessoa que veio assim de uma família muito religiosa, recebeu uma educação muito religiosa. Aos 18 anos, o Nietzsche ele perdeu a fé em Deus, digamos assim, e passou por um período muito difícil, porque ele contraiu uma doença sexualmente transmissível, né? A sífilis. Inclusive, o prejudicou bastante no final da sua vida. O Nietzsche, gente, ele morreu louco. Né? Inclusive, tem algumas fotos na internet, ele em camisa de força, né? Aquela camisa que você amarra assim. Foi uma morte, assim, bem lenta e triste. Isso, algumas pessoas dizem que causada pela sífilis. Então, Nietzsche se tornou professor de filosofia e poesia aos 24 anos na Universidade de Basileia, em 1869, muito novo. Abandonou a universidade em 1874, sofrendo de intensas dores de cabeça e de uma crescente deterioração da vista. Levou uma vida solitária, vagando entre a Itália, os Alpes suíços e a Riviera Francesa. Ele atribuiu à doença o poder de lhe conferir uma clarividência e lucidez superiores. Então, o Nietzsche ele não utilizava a doença para se vitimizar, para se fazer de coitadinho. Pelo contrário, ele acreditava que a sua doença, as dores de cabeça que ele sentia, lhe proporcionavam uma certa vantagem em relação às demais pessoas. Né? Essa doença, segundo ele, lhe proporcionava uma oportunidade de enxergar as coisas como elas realmente são. Em janeiro de 1889, ao ver um cocheiro chicoteando um cavalo, abraçou o pescoço do animal para protegê-lo e caiu no chão. Havia enlouquecido? Muitos amigos que visitavam Nietzsche na clínica psiquiátrica duvidavam de sua doença, e alguns de seus biógrafos afirmam que, longe da loucura, ele atingiu uma enorme sanidade. Nietzsche, né, morreu aí aos 66 anos, bastante novo, no ano de 1900, né, na passagem do século. Nietzsche, pessoal, exatamente, viu, Calma? As mentes brilhantes da humanidade, elas são bem problemáticas. Ontem eu estava estudando aqui, escrevendo algumas coisas, e eu deixei na televisão rolando um show, um dos últimos shows da banda Charlie Brown Jr., né, do Chorão. E aí eu acredito que eu deixei de estudar para ir assistir, né? Já estava assim, perto do final, fui dar aquela relaxada na cabeça, né? Deixei de estudar para ir assistir. E aí, tentando, prestando atenção nas letras da música, eu só conseguia pensar quanto o Chorão foi genial, né, ao longo da sua vida. Hoje a música que faz mais sucesso é Cachorro Late Coração, Cachorro Late Coração. E aí quando a gente escuta, quando a gente analisa uma letra do Charlie Brown Jr., por exemplo, a gente viaja no tempo, a gente viaja na história. Só que como tu tá dizendo aí, Cauã,
os gênios, eles são altamente problemáticos, porque parece que eles não foram feitos para esse tempo, né? Parece que eles não foram feitos para o tempo onde eles viveram. Parece que sempre eles têm uma visão assim mais futurista. Parece que eles têm uma visão mais avançada. E o interessante é que, independente da época em que eles vivem, as coisas que eles fazem, as coisas que eles dizem, as coisas que eles escrevem, servem para todo mundo, independente do lugar, independente da época, né? Independente do tempo e do espaço. É o que acontece com o Nietzsche. O Nietzsche, ele foi alguém, como vimos, morreu em 1900, escreveu muitos livros, muita coisa, não só na filosofia, mas também na música. E Nietzsche tocava piano. E, por incrível que pareça, quase mais de 100 anos depois, quase 150 anos depois, a gente tem aí o Nietzsche como um dos filósofos mais populares de todos. Se você me perguntar, professor, qual é o filósofo que hoje, mesmo as pessoas que não fazem filosofia, qual é o filósofo que as pessoas mais leem? Eu diria que é o Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo muito popular entre as pessoas. Porque, no fundo, o Nietzsche ele fala tudo aquilo que a gente gostaria de ser e fazer, mas a gente não consegue. Então, esses livros aqui são alguns dos principais, né? Esse aqui eu diria que é o principal. Assim falava Zaratustra, mas a gente tem aqui Além do Bem e do Mal, O Anticristo, que é um livro muito polêmico. Tem esse aqui, Et Homo. Esse livro aqui, gente, Et Homo, que significa Eis o Homem, é muito interessante a forma como o Nietzsche divide os capítulos desse livro. O primeiro capítulo diz assim: Por que sou tão sábio? O segundo capítulo: Por que escrevo livros tão bons? O terceiro capítulo: Por que eu sou um destino? Será que ele se achava, hein? O Nietzsche, gente, é um filósofo muito diferente Não, dos outros. pouco. Aí tem esse aqui, A Gaia Ciência. Enfim, escreveu muitos livros. Uma das curiosidades a respeito dos livros do Nietzsche, caso vocês se interessem de ler algum, é que ele não seguia uma ordem. Tipo, o segundo capítulo não tem a ver com o primeiro. O terceiro parágrafo não tem a ver com o segundo. O Nietzsche escrevia na forma de aforismas. O que são aforismas? São frases soltas, versos soltos, parágrafos soltos, e não necessariamente um tem conexão com o outro, certo? Ele tinha a liberdade como algo primordial na sua vida. Então, seguir a estrutura tradicional de um texto seria eliminar todo o seu potencial criativo. Afinal de contas, eu não preciso escrever de acordo com a norma culta para que o meu texto faça sentido. Posso escrever de maneiras diferentes, de maneira poética. A arte, para o Nietzsche, era algo que representava a liberdade de uma maneira sublime. Porque o artista, ele produz aquilo que ele quer. O artista, ele escreve uma música, o artista, ele pinta um quadro, o artista, ele, enfim, produz a sua arte com base nas suas emoções. E as suas emoções são livres. Por isso que existe uma crítica muito grande a essas músicas comerciais, porque essas músicas comerciais, como Late Coração, não são músicas que na verdade, eu não sei, porque não conheço o compositor, né? Não conversei com ele. Mas, de maneira geral, essas músicas elas não expressam emoção. Elas são feitas para Não, olha, vender. se a gente fazer a análise, ó, late cachorro, late coração, qual o sentido disso? Pois é. E o pior é que vocês vão me ver por aí bebendo e tal, e eu vou estar dançando essa música. Mas, na realidade, analisando filosoficamente,
Essa e outras músicas, elas não são feitas com base na emoção. Elas não são feitas com base naquilo que o compositor está sentindo no momento. As músicas são feitas para vender. A pessoa senta e pensa, vou escrever uma música para ganhar dinheiro. E aí acaba saindo coisas como essas. Não era essa a ideia do Nietzsche a respeito da arte. A ideia do Nietzsche a respeito da arte era a ideia da liberdade, de você expressar quem você é. Quando eu escrevo uma poesia, por exemplo, não sei se o Gabriel está aí, o Gabriel escreve poesia, mas quando a gente escreve uma poesia, a gente não fica pensando em vender, a gente não fica pensando, talvez, em transformar aquilo em mercadoria. A gente escreve porque tem que escrever, porque precisa escrever. E escreve do jeito que a emoção diz. Nietzsche era alguém que valorizava muito a emoção, o sentimento do agora. O Nietzsche, gente, como nós percebemos, ele desvalorizava totalmente a questão dos ideais, como nós vimos na primeira aula. E olha que essa citação que ele diz ilustra muito o seu pensamento. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Toda verdade, para o Nietzsche, ela não passa de uma construção humana. Afinal de contas, a verdade só existe no mundo dos humanos. A verdade só existe entre nós seres humanos. Logo, a verdade não é uma coisa da natureza. A verdade não é algo que nós já nascemos com ela. A verdade é produzida. E se a verdade é produzida, ela é produzida com uma intenção a partir de uma necessidade. Então, às vezes, a gente fica se perguntando, né? Esse valor, essa regra, ela foi criada com que objetivo? A partir de que necessidade? As pessoas que inventaram, por exemplo, que nós não podemos mentir, criaram essa verdade com qual intenção? As pessoas que criaram a regra de que nós não podemos roubar, criaram essa regra com qual intenção? Porque existia um mundo em que não era proibido roubar e que não era proibido mentir. Existia um mundo onde Deus não existia. Existia um mundo onde uma vida após a morte não existia. Existia um mundo onde a verdade não existia. Portanto, se existia um mundo onde a verdade não existia, significa que ela foi criada. Se ela foi criada, ela pode mudar, ela pode se reconstruir. Então, nós temos que compreender que aquilo que nós chamamos de verdade é pura construção, é pura criação humana. Nesse ponto, é minha mesmo, viu? Até onde eu sei. É minha mesmo, gente? Eu acho que é. Então, até onde eu sei, até onde o Nietzsche está dizendo, não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Camila, eu acho que é. Se alguém puder conferir no horário aí rapidinho, para eu não estar dando aula aqui no horário. Eu tava confundindo aqui, mas é sim, viu? Desculpa. Ah, eu pensei que eu já estava dando aula aqui. Mas se não for, não tem verdade absoluta, pode mudar. Exato, é só trocar. Né? Olha só essa próxima imagem, gente. Um martelo. O que é que um martelo tem a ver com o Nietzsche? O Nietzsche, ele classifica... É engraçado. O Nietzsche, ele se classifica como uma dinamite. Ele afirma, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. E a minha filosofia é a filosofia do martelo. Então, tanto a dinamite como o martelo são instrumentos de destruição. Certo que o martelo ele serve para você botar ali uns preguinhos e construir algumas coisas de vez em quando. Mas se você pega o martelo e começa a tacar na casa, vai quebrar. A dinamite nem se fala. Né? Então, a filosofia do Nietzsche tem como principal finalidade não a construção de novas ideias. O Nietzsche não quer ser ídolo de ninguém. Pelo contrário, ele quer destruir os ídolos que foram construídos até então, principalmente os ídolos na religião cristã e os ídolos construídos pela filosofia idealista, principalmente aquela de Platão, aquela de Santo Agostinho, aquela de René Descartes.
o Nietzsche rejeita toda essa galera aí, certo? Então a filosofia dele, ele se classifica como uma dinamite e classifica a sua filosofia como uma filosofia a golpes de martelo. Então Nietzsche se apresenta por ele mesmo como o primeiro filósofo sério. Olha aí, o cara que estava vivendo no século XIX, que já tinha visto toda uma tradição filosófica. Segundo ele mesmo, ele é o primeiro filósofo sério. Por que ele é o primeiro filósofo sério? Porque ele rejeita qualquer tipo de ideia de verdade. Não existe verdade ou a mentira, pessoal. Não existe a verdade ou a mentira. O que existe para o Nietzsche é a necessidade. A necessidade de você se adaptar às situações. Ideias essas, que, segundo ele, aniquilam a vida em prol de uma outra que a gente nem sabe se existe, a vida eterna, valorizando as potencialidades e imprevisibilidades humanas. O Nietzsche, gente, ele odiava a palavra compaixão. A palavra compaixão, para ele, era algo absurdamente fora do sentido. Porque a compaixão, né, que a gente pode misturar com outra palavra chamada empatia, né? Quando você tem compaixão e empatia, você se coloca no lugar de quem é fraco. Você se rebaixa ao fraco. Para o Nietzsche, a vida não pode ser isso. A gente não pode ter vindo a esse mundo para ser fraco. A gente não pode ter vindo a esse mundo para ser pequeno. A gente, nesse mundo, tem que ser o melhor que a gente puder. A gente não precisa ficar tendo pena dos outros, compaixão, empatia. Não. A gente tem que desenvolver um egoísmo do bem. Pensar mais na gente. Fazer as coisas pela gente e não pelos outros. Nós temos que tentar ser o melhor que nós pudermos ser. Temos que tentar ser diferentes. Se a gente já está satisfeito com aquilo que a gente é, e aquilo que a gente é não é muito, a gente olha para o lado, tem 1 milhão de gente que sabe que sabe o que você sabe, que sabe fazer do jeito que você faz, que pensa do jeito que você pensa, que se veste do jeito que você se veste. Se mesmo assim você quiser continuar sendo igual a todo mundo, problema seu. Você não vai ser lembrado de jeito nenhum, a não ser ali por um pingo de pessoas. As pessoas da sua família, que vão talvez contar a sua história para os netos, para os bisnetos. Vai chegar um tempo que você vai ficar esquecido. Porque as pessoas morrem e as memórias morrem com elas. Agora, se você fizer algo grandioso, se você for alguém grandioso, seu nome vai ficar marcado para sempre. Seu nome vai ser lembrado por pessoas que você nem supôs que existiria. Mas para isso, você tem que ir além. Então, por isso, encontramos nos livros do Nietzsche um estilo de escrita diferente, sem começo, meio, fim, mas no estilo de aforismas, como falei para vocês. Frases soltas e impactantes que levam o leitor a uma profunda reflexão de si e dos valores, muitas vezes destruindo antigos ideais aceitos. Por isso, Nietzsche afirma que a sua filosofia é a filosofia do martelo. Aqui, gente, o que é que nós vemos aqui nessa imagem? O que é que nós vemos? Cadeiras, poltronas. Cadeiras, né? Isso aqui é cadeira, isso aqui é cadeira, isso aqui é cadeira, isso aqui também é uma cadeira, isso aqui é outra cadeira, e isso aqui também é uma cadeira. Percebam que nós temos aqui objetos totalmente diferentes. Olha essa aqui. Mas nós chamamos tudo isso pelo mesmo nome, pelo mesmo conceito, pela mesma ideia. Cadeira. Então, apesar de chamarmos todas as figuras anteriores de cadeira, percebemos que o conceito de cadeira
se refere a cadeiras muito diferentes. No entanto, a palavra cadeira não dá conta de retratar, por meio do conceito, as reais diferenças entre todas elas. Então veja, como é que pode eu chamar isso aqui de cadeira, eu chamar isso aqui de cadeira, isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso aqui não tem nada a ver com isso. São todas diferentes, de materiais diferentes, de posições diferentes. Então, como é que eu posso chamar coisas diferentes do mesmo nome? Como é que eu posso dar o mesmo conceito para coisas tão diferentes? Sendo assim, não existe a verdade sobre a cadeira, ou a cadeira ideal, mas diferentes cadeiras que necessitam ser descritas de acordo com as suas especificidades. Então, cada cadeira possui aspectos particulares, possui aspectos singulares. Se eu chamo só cadeira, pode ser qualquer uma e pode ser nenhuma. E aí, como é que a gente resolve isso? Nietzsche vai dizer, a gente resolve isso tentando explicar ao máximo cada característica em particular da cadeira. Em um de seus livros, o Nietzsche ele dá o mesmo exemplo, só que com folhas. Isso aqui a gente chama de folha, isso aqui a gente chama de folha, isso aqui a gente chama de folha, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Mas reparem que todas elas são diferentes entre si. E aí, o Nietzsche, sobre isto, afirma o seguinte: todo conceito nasce por igualação do não igual. Todo nome, toda ideia, todo conceito nasce na tentativa de igualar todo mundo. Quando eu digo assim, ó, Camila, isso não é coisa de mulher. Trabalhar fora de casa não é coisa de mulher. Então, esse não é coisa de mulher, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um conceito de mulher. Nesse conceito de mulher existe um padrão. Toda pessoa, se quiser ser chamada de mulher, tem que ter aquele tipo de comportamento. Só que, no mundo, existem mulheres que têm aquele comportamento, mas existem mulheres que não têm aquele comportamento. Mas quando eu digo isso não é coisa de mulher, eu estou tentando fazer com que todo mundo seja igual. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, e graças a Só Deus que, Sim. só que na tentativa de igualar todas as mulheres dentro desse conceito, eu vou estar fazendo o quê? Castrando a liberdade de ser e fazer as coisas como eu quero, como ela quer. Então, assim como é certo que nunca uma folha é inteiramente igual a uma outra, é certo que o conceito de folha é formado por arbitrário abandono dessas diferenças individuais, por um esquecer-se do que é distintivo, e desperta então a representação, como se na natureza, além das folhas, houvesse algo que fosse folha, folha ideal, a mulher ideal, a cadeira ideal, aquele padrão a ser seguido por todo mundo. Uma espécie de folha primordial, segundo a qual todas as folhas fossem tecidas, desenhadas, recortadas, coloridas, frisadas, pintadas, mas por mãos inábeis, de tal modo que nenhum exemplar tivesse saído correto e fidedigno, como cópia fiel da forma primordial. É a partir disso que o Nietzsche vai rejeitar a ideia de Deus. Porque Deus, ele é a perfeição de tudo aquilo que a gente não consegue ser e nunca vai ser. É bom o tempo todo, é justo o tempo todo, é misericordioso o tempo todo, ama o tempo todo.
é eterno, não morre. Tudo que a gente não consegue ser, Deus é. E é como se a gente fosse cópias imperfeitas dele. Então Nietzsche diz, existe um problema nos conceitos. Existe um problema na linguagem. Porque os conceitos, eles criam padrões. E os padrões tentam eliminar uma palavra exata filosoficamente. Como assim? Para, tipo, dar uma explicação para isso, entendeu? Tipo assim, eu tava aqui arrumando argumento e me esqueci. Tipo, eu quero falar para uma pessoa que ele, tipo assim, tá muito cadeira, né? Porque tudo ali que você gostou de um exemplo era tudo cadeira, mas aqui com conceito diferente. Como que eu falo filosoficamente isso? Você fornece o maior número de informações possíveis, particulares a respeito da coisa. Por exemplo, se eu vou falar dessa cadeira, realista, eu só tenho que especificar o máximo possível o número de características dela. Então isso aqui não é só uma cadeira. É uma cadeira feita da madeira tal, pintada de verniz, com detalhes no encosto e tal, e tal, e tal. Quanto mais eu especifico, menos eu tenho a chance de errar. Entende? Porque se eu falo só cadeira está sendo muito genérico. Se eu falo só Camila é uma mulher, está sendo muito genérico. A gente tem que especificar mais. Porque exatamente esse termo genérico que as pessoas usam, elas o criam com o objetivo de igualar todo mundo, de padronizar todo mundo, de criar verdades. É isso que eu quero falar, Santiago. É genérico, é uma palavra que define uma coisa que é igual às outras. Não tem outra. Vamos ver aqui se ao longo da explicação tem algum que encaixa. Aí tu me diz. Então, os conceitos, portanto, assim como as verdades, são insuficientes para a compreensão da vida, não passando de construções imperfeitas da humanidade. Então, assim, tudo que a gente tem por verdade, tudo que a gente tem por valor, tudo que a gente tem por ideia, conceito, tudo isso não passa de construção. Tudo isso foi criado por alguém, e alguém imperfeito. Por isso que existem lacunas, por isso que existem coisas que nós não sabemos explicar. Sendo assim, se essas verdades são construções humanas, percebemos então que não existe uma finalidade humana. Tampouco nascemos com uma missão ou uma verdade a ser seguida. Nós é que temos que criar nossas próprias verdades. Nós, Camila, é que temos que criar os nossos próprios conceitos. Estão me chamando de cadeira, mas eu não quero ser chamado de cadeira. Estão me chamando de mulher, mas eu não quero ser chamado de mulher. Eu quero construir o meu próprio eu, aceitando as coisas e as pessoas e a vida tal como elas são. Infelizmente, nem todo mundo está preparado para isso, pois precisam constantemente que alguém lhes diga o que fazer. Mas precisamos aprender a nos libertar para superar nós mesmos. Provavelmente vocês conhecem pessoas assim. Pessoas que amam regras, pessoas que amam padrões, pessoas que amam as coisas tudo certinho. Por que elas amam isso? Porque elas não conseguem pensar e agir por elas mesmas. Elas não conseguem criar suas próprias verdades. Elas não conseguem se libertar. Elas precisam de um senhor. Elas precisam de um chefe. Elas precisam de um líder. Elas precisam de alguém que determine quais são os caminhos que elas têm que seguir. Porque se não tiver ninguém dizendo o que elas têm que fazer, elas se perdem. Só que o medo, estar perdido, não é uma coisa ruim. Não saber o que fazer não é uma coisa ruim. Não saber o que fazer ou estar perdido significa que é você que controla a sua vida. E que talvez naquele momento você não saiba muito bem o que escolher. Mas vai chegar um momento que você vai escolher alguma coisa.
controle a sua vida. Se liberte. Essa é a principal mensagem do Nietzsche. A verdadeira questão é: quanta verdade consigo suportar? Quanto de ilusão eu ainda preservo na minha vida? Quanto de ilusão eu ainda incluo na minha vida? O quanto de realidade, o quanto de verdade eu tenho inserido? Será que já caiu na real de que o tanto que eu estou estudando não vai dar para entrar no curso que eu quero? Será que eu já caí na real de que eu tenho que me esforçar mais? Será que eu já caí na real de que eu não posso depositar no meu namorado ou namorada toda a minha felicidade? Será que eu já parei para pensar que talvez a minha cidade não seja o melhor lugar para mim? Será que eu já parei para pensar que talvez o futuro que os meus pais querem para mim não é talvez o futuro que eu quero para mim? Quanta verdade eu consigo suportar? Quanto? Vou passar aqui um pouquinho, né? Algumas coisas que a gente já trabalhou. Falamos aqui de Apolo, de Dionísio. Quem perdeu essas aulas, depois dá uma olhadinha aí nas gravações que eu vou mandar para Mas não vocês. tem. Olha essa questão do que o Nietzsche traz sobre realidade, é triste, viu? Porque se for parar para pensar, tipo assim, vamos analisar. Será que esse é o meu melhor momento? Porque se esse for o meu melhor momento, eu não quero nem pensar se daqui para frente vai piorar. Porque se essa for a realidade, a situação é triste, viu? Pois é. Mas a vida, ela é uma constante corda bamba, né? Se a gente for pensar que existe ou vai existir um melhor momento para a gente viver, a gente está lascado. Ontem eu estava conversando com uma amiga e aí eu estava dizendo para ela, né? Me abrindo um pouco, conversando, eu dizendo para ela: ô amiga, esse fim de ano tá tão horrível, assim, muita coisa para fazer, pouco tempo. Eu que tenho alguns planos, tinha alguns planos para esse final de ano, estou vendo que não vai dar para realizar. Infelizmente, eu ainda não vou conseguir ser aquilo que eu gostaria de ser. E aí ela me abriu os olhos para uma coisa que ela falou assim: Santiago, a gente é aquilo que a gente pode ser, né? O Nietzsche, ele nos aconselha a nos superarmos, mas a gente vive aquilo que a gente pode viver, aquilo que a gente consegue ser, né? Essa ideia de que a gente vai atingir um auge é algo ainda muito preso no ideal, algo muito preso no ideal, né? A gente tem que ter a noção de que até os nossos fracassos, eles constituem a nossa vida. A morte constitui a nossa vida, a mentira, o fracasso, o insucesso, não passar nas coisas, passar nas coisas, né? Olha o que o Nietzsche está dizendo aqui, ó. Aquilo que se faz por amor, aquilo que é feito com emoção, ninguém pode classificar como certo ou errado, como bem e mal. Você fez porque tinha que fazer. Está além do bem e do mal, não pode ser julgado, entende? O que se faz por amor, mesmo que proporcione efeitos ruins, está além do bem e do mal. Essa aula termina muito rápido, né, gente? E aí, para encerrar, vocês podem estar pensando: professor, não é fácil não viver desse jeito aí que o Nietzsche diz. Não é fácil não. Viver de maneira dionisíaca, desenvolver o amor fati, fazer só o que a gente quer, ouvir a voz da nossa vontade, não da razão. Pois é. O Nietzsche vai dizer que aqueles que conseguem viver dessa forma pode chamar de super-homem ou super-mulher. Essa palavra super indica superação. Então, todos aqueles que conseguem atingir esse nível, todos aqueles que conseguem fazer o que querem, todos aqueles que conseguem cumprir suas vontades, são super-homens. Foram realmente aqueles que conseguiram ultrapassar os limites da normalidade, que conseguiram ultrapassar a moral de rebanho, aquela ideia de que todo mundo tem que ser igual, de que todo mundo tem que seguir um líder, de que todo mundo tem que seguir uma ideia.
Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. E aí, para encerrar nossa aula de hoje, que é tão curta, meu Deus, eu deixo essa frasezinha do Nietzsche, que serve como um mantra, como um conselho. Você devia ter isso aqui grudado na parede do seu quarto, para toda vez que você acordar, você ler. Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Onde ele leva? Não perguntes, segue-o. A vida não tem fórmulas. Cada pessoa é que produz a sua melhor forma de viver. Beleza? Esse é o principal conselho do Nietzsche. Estudem o slide. Ontem eu mandei um videozinho aí para vocês. Espero que vocês consigam fazer uma boa prova. E mais do que isso, espero que um dia